Se antes precisávamos nos lançar ao mar em caravelas e arriscar a vida nos mares para conhecer outros mundos, hoje podemos navegar pela web e viver as aventuras dos grandes heróis. Este primeiro episódio conta um pouco da trajetória dos nossos pais fundadores, as origens de nossa cultura e explica a nossa missão visionária para projetar o futuro. Aprendemos que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares de Cabral em 22 de abril de 1500. A primeira vez que o nome Brasil aparece em carta náutica é em 1325. Esse mapa náutico foi criado por Delorto, que era um cavaleiro da Ordem de Malta, e ele colocava no meio do Atlântico o nome Brasil associado a uma ilha, que até então era apenas um mito da cristandade. Mas você sabia que o nome Brasil já existia nos mapas de navegação pelo menos 1000 anos antes de 1500? A história começa com São Brandão, um jovem monge que um dia, após suas orações, sentiu uma luz se abater sobre ele e que o fez refletir. O que busco além do horizonte, além deste mar? Era o ano de 483, na Irlanda, ainda no início da Idade Média. Frei Brandão tinha um desejo profundo de encontrar um lugar que acolhesse a todos. Ele imaginava o paraíso na terra, onde todos vivessem felizes entre si e em paz com a natureza. Brandão convenceu seus colegas de hábito a construir uma pequena embarcação e todos partiram para a grande aventura no mar, que durou 7 longos anos. Em uma noite, avistaram entre a névoa uma ilha que parecia flutuar. Era a ilha que ele, Brandão, e seus 14 bravos monges procuraram por tanto tempo. Depois de caminhar pela praia, eles avistaram um jovem que já os esperava. Ele explicou a Brandão: essa é a terra com que você sonhou. Deus não permitiu que a encontrasse antes para que ele pudesse revelar a você os segredos dos mares, da terra e do ar. De volta à Irlanda, São Brandão publicou um livro relatando a aventura. Ele entendeu sua missão de descortinar um mundo que só seria descoberto muitos séculos depois. E essas expedições levariam desenvolvimento, construiriam casas, vilas, cidades, países novos, ampliando horizontes e mudando para sempre todo o rumo do conhecimento. Essa lenda influenciou as navegações e as grandes descobertas, mas também batizou o nosso país. Na língua gaulesa, falada por São Brandão na época, Brasil significava terra abençoada e não tem nada a ver com brasa ou vermelho. E somos isso, terra abençoada, predestinada a ser extensão do céu. Mas você sabia que a nossa terra teve seu descobrimento profetizado pelo próprio Jesus Cristo? Em 1139, Dom Afonso Henriques, grão-mestre dos Cavaleiros Templários e primeiro rei de Portugal, teve que enfrentar muçulmanos que queriam invadir Portugal pela fronteira da Espanha. Apenas com um pequeno exército para enfrentar milhares de inimigos, Dom Afonso se recolhe em oração na sua tenda, na noite anterior à Batalha de Ourix, conformado com sua morte e de seus soldados. Entretanto, em uma visão misteriosa, aparece o próprio Jesus Cristo crucificado para profetizar o futuro do rei de Portugal. Confia, Afonso, porque não só vencerás esta batalha, mas todas as outras contra os inimigos de minha cruz. Acharás tua gente alegre e esforçada para a peleja, e te pedirá que entres na batalha com título de rei. Quero em ti e em teus descendentes fundar para mim um império, por cujo meio seja meu nome publicado entre as nações mais estranhas. Nascia dessa visão o destino mais nobre de Portugal: descobrir o Brasil, nação estranha, que no contexto significa estrangeira. Jesus apareceu a Dom Afonso outras vezes e o orientou a plantar árvores, construir barcos e fundar uma escola de navegação, a famosa Escola de Sagres. Para cumprir essa missão, o rei precisaria da ajuda de seus descendentes. Com a expulsão definitiva dos muçulmanos, em 1385, pelo rei Dom João I, Portugal estava pronto para novas conquistas. Agora, além-mar. Os séculos XV e XVI foram marcados pelos descobrimentos. As cartas náuticas dos grandes navegadores e professores da Escola de Sagres
chegaram às mãos de Portugal. Sob o reinado de Dom Manuel, o Venturoso e financiado por famílias, bancos e igreja, Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa em 5 de março, a bordo da nau São Gabriel e mais 12 caravelas e 1.500 homens. Voltaram apenas 500. Chegaram primeiro ao Porto Seguro, na Bahia, e o primeiro ato público de Cabral foi mandar rezar uma missa e erguer um cruzeiro para abençoar a ilha de Veracruz. Especiarias? Não. A aventura mortal no mar só valeria a pena se fosse pela missão de dilatar a fé e o império, como menciona Camões em Os Lusíadas. Na carta de Pero Vaz de Caminha é revelada a face humana da nova terra, que apesar de apresentar riquezas naturais, oferece como principal oportunidade a educação e a civilização do povo nativo. Alguns anos depois do descobrimento, um mercador judeu, que era também cavaleiro da Ordem de Cristo, conhecido como Fernão de Noronha, rebatizou a terra de Santa Cruz com o nome Brasil, vinculando as terras recém-descobertas com o mito da cristandade. Fato ou mito, a origem de nosso descobrimento guarda mistérios que sustentaram a história dos nossos ancestrais. Nos reconciliar com ambos é navegação precisa para o nosso futuro, à luz de uma missão universal.